Dona Lúcia sempre foi uma mulher ativa, professora aposentada há 72 anos. Morava sozinha em Belo Horizonte e cuidava com carinho de suas plantas no quintal. Todas as manhãs fazia questão de carregar o regador, mexer na terra e conversar com suas roseiras como se fossem velhas amigas. Mas numa terça-feira de outono, algo inesperado aconteceu. Enquanto tentava mover um vaso grande com a samambaia preferida da filha, Dona Lúcia tropeçou. A queda parecia boba. Nem chegou a bater a cabeça, mas não conseguiu levantar sozinha. O que parecia apenas um susto virou 2 semanas de hospital. O diagnóstico: fratura no quadril. E mais surpreendente ainda, sarcopenia menos uma perda de massa muscular tão silenciosa quanto perigosa. Ela nunca tinha ouvido falar nisso. Mas, doutor, eu sempre comi de tudo: arroz, feijão, um pedacinho de carne. Ela disse, surpresa. E eu entendi sua reação. Muitos acham que se alimentam, Pam. Mas o problema está justamente nos detalhes que ninguém ensina. A falta de alimentos com propriedades anti-inflamatórias, que ajudam a proteger nossos músculos com o passar do tempo. Porque veja bem, com o envelhecimento, o nosso corpo não só perde músculos, mas também acumula inflamações pequenas, diárias. É como se por dentro houvesse um fogo baixo constante, desgastando os tecidos aos poucos. E um dos principais escudos naturais contra isso está em algo simples, saboroso, e que muita gente ignora nas feiras e mercados. A senhora talvez já viu essa fruta na banca do supermercado, redondinha, com casca firme. Talvez até já tenha provado, mas nunca soube do poder escondido por trás da sua cor vibrante. E se eu dissesse que, entre tantas cápsulas e remédios, uma fruta pode ser sua aliada silenciosa na luta contra a fraqueza muscular? A Dona Lúcia só descobriu isso depois da fratura. E foi quando começamos um plano alimentar especial, menos com movimento leve, sono regular e essa tal fruta, que tudo começou a mudar. Hoje, com apenas pequenos ajustes na rotina, ela voltou a cuidar do jardim. Anda com mais segurança e já não precisa da bengala nos trajetos curtos. Agora eu te pergunto com todo carinho: e se o segredo para manter seus músculos firmes e sua liberdade estiver na fruteira da sua cozinha, será que vale a pena descobrir o que você está deixando passar? Fica comigo até o final deste vídeo, porque hoje vou te mostrar não só o nome dessa fruta menos, mas também como usá-la corretamente para que ela seja sua aliada natural contra a inflamação e a perda de força após os 60. Vamos juntos? Se você tem mais de 60 anos, talvez já tenha notado que certas coisas do dia a dia ficaram diferentes. Levantar do sofá demora mais alguns segundos. Subir 2 lances de escada já pede uma parada no meio. Até mesmo abrir uma garrafa ou carregar as compras do mercado parece exigir mais força do que antes. E sabe, o que é mais curioso? Muita gente acha que isso é apenas normal da idade. E é verdade em parte. Mas o que pouca gente sabe, e o que quase ninguém explica, é que esse enfraquecimento não vem só da idade em si. Ele vem da perda gradual dos músculos, chamada de sarcopenia. E o mais assustador, isso começa a acontecer sem dor, sem sinais claros. E quando a gente percebe, já está com dificuldade para fazer o básico. Segundo estudos do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Geriatria, depois dos 60 anos, o corpo pode perder de 1 a 2% da massa muscular por ano. E se não houver reposição adequada, menos com nutrição certa, hidratação e um pouco de movimento, essa perda se acumula. Sabe aquele cansaço bobo no fim da tarde? Ou a sensação de corpo mole, mesmo sem esforço físico? Não é só o tempo passando, é o corpo pedindo ajuda. E muitas vezes o pedido é silencioso. Agora, vamos olhar para o nosso prato.
Na cultura brasileira, especialmente entre os mais velhos, a base alimentar costuma ser arroz, feijão, um pouco de carne ou ovo. E às vezes uma saladinha simples. Frutas, só se alguém mandar ou tiver tempo de cortar. E aqui entra um ponto crucial. Existem alimentos que fazem muito mais do que matar a fome ou dar energia. Existem alimentos que combatem a inflamação silenciosa, que protegem o músculo contra a perda, que ajudam o sangue a circular melhor. E, infelizmente, são justamente esses que a maioria das pessoas com mais de 60 deixa de lado sem saber. Você já se perguntou por que algumas pessoas da mesma idade parecem tão mais dispostas, mais firmes ao caminhar? Não é sorte. Na maioria das vezes, é rotina menos e o tipo de cuidado diário que elas fazem sem nem perceber. O corpo do Senhor, da Senhora, tem sabedoria, mas ele precisa de ferramentas. E uma dessas ferramentas pode estar justamente naquela fruta colorida, esquecida na feira. Nos próximos minutos, quero te mostrar como a alimentação, especialmente as frutas ricas em antioxidantes e compostos naturais, pode fazer diferença real na sua força, na sua mobilidade e na sua liberdade de viver bem, sem fórmulas mágicas, sem dieta da moda, apenas com escolhas simples, respeitando o seu tempo e o seu paladar. Porque viver bem depois dos 60 não é luxo, é direito, e pode começar com algo tão simples quanto escolher a fruta certa. Muita gente que já passou dos 60 anos acredita que está fazendo tudo certo. Eu como bem, não exagero, evito fritura, dizem. E de fato, a intenção está correta. Mas há um detalhe importante. Nem sempre o que parece saudável realmente protege os músculos e o corpo contra o envelhecimento silencioso. Vamos começar com um erro muito comum: achar que comer carne em todas as refeições já é suficiente para manter os músculos. Sim, a proteína é fundamental, mas o que muitos não sabem é que depois dos 60 anos, o corpo tem mais dificuldade de absorver e utilizar essa proteína corretamente. E mais, sem certos nutrientes presentes nas frutas e verduras, menos como a vitamina C, os flavonoides e os antioxidantes naturais, essa proteína não é transformada em músculo como deveria. Outro ponto que quase ninguém percebe: a alimentação inflamatória do dia a dia. Vamos refletir juntos. Quantas vezes o senhor ou a senhora já viu alguém tomar apenas café preto com pão francês no café da manhã e passar a manhã toda assim? Ou almoçar arroz, faju e bife sem nenhuma fruta ou verdura no prato? Isso não é raro. É o que acontece na casa de milhares de brasileiros todos os dias. Mas esse tipo de refeição, embora culturalmente aceita, acaba gerando um excesso de carboidratos simples e uma carência de compostos protetores. O resultado? A inflamação silenciosa cresce. Essa inflamação, acumulada dia após dia, prejudica diretamente a massa muscular, diminui a força e aumenta o risco de quedas, fraturas e limitações. E mais uma armadilha: o medo injustificado do açúcar natural das frutas. Muitos idosos deixam de comer uvas, mangas ou bananas com medo de subir o açúcar no sangue. Mas esquecem que as fibras e os antioxidantes presentes nessas frutas ajudam, na verdade, a equilibrar a glicose e a combater os danos da inflamação. É como se estivéssemos abrindo mão do que realmente protege, por medo daquilo que nos foi mal explicado. E aqui eu quero fazer uma pausa para te dizer com muito carinho: o problema não está no pão de manhã ou no arroz com feijão, mas sim na ausência de variedade, na falta das cores, das frutas que cuidam da nossa imunidade e da nossa força muscular. Não é culpa sua. É a forma como fomos ensinados a comer. Mas agora que você já sabe disso, pode fazer diferente.
sem radicalismo, sem abandonar seus sabores de infância. Basta fazer ajustes simples, dia após dia. E, como você vai ver no próximo trecho deste vídeo, uma fruta em especial pode fazer toda a diferença para o seu corpo, sua disposição e sua autonomia. Mas antes de continuar, você já teve dificuldade para subir uma escada ou levantar de uma cadeira? Conta aqui nos comentários. Se essas informações estão te ajudando, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Agora que já falamos sobre os hábitos que, mesmo sem intenção, contribuem para a perda muscular e a inflamação silenciosa, chegou a hora da virada. Sim, existe uma fruta menos acessível, saborosa e muitas vezes ignorada, menos que pode ser uma poderosa aliada na preservação da força muscular após os 60, o nome dela, uva vermelha. Mas não qualquer uva. A uva com casca escura, de preferência com sementes, rica em um composto chamado resveratrol. Talvez o senhor ou a senhora já tenha ouvido falar do resveratrol em reportagens sobre vinho tinto, mas ele não está no álcool, e sim na casca e nas sementes da uva vermelha. E aqui entra o ponto mais importante. O resveratrol tem ação anti-inflamatória comprovada e age diretamente na proteção das fibras musculares e na saúde da circulação sanguínea. De acordo com um estudo da Harvard Medical School, publicado no Journal of Gerontology, idosos que consumiram cerca de 200 gramas de uvas vermelhas por dia apresentaram um aumento significativo da força muscular e da resistência física após 8 semanas. Além disso, um estudo brasileiro conduzido pela Faculdade de Medicina da USP apontou que o resveratrol ajuda na regulação da mitocôndria, que é como se fosse a bateria das células musculares. Ou seja, melhora a energia, recuperação e até o equilíbrio corporal, como explicou a doutora Camila Rocha, nutricionista clínica especializada em longevidade. O resveratrol funciona como um escudo natural contra a inflamação crônica, protegendo o músculo e retardando a perda de massa magra, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. E o melhor de tudo, as uvas vermelhas não precisam ser caras, nem difíceis de incluir na rotina. Você pode comer puras, congeladas, em sucos naturais, sem açúcar, ou até mesmo em saladas e iogurtes. Mas atenção para obter os benefícios. É importante consumir a casca menos e, se possível, as sementes. É nelas que está concentrado o resveratrol. Agora talvez o senhor esteja pensando, mas eu achei que fruta doce não era boa para quem tem mais de 60. Essa é uma confusão comum. A doçura natural da uva vem acompanhada de fibras, água e compostos antioxidantes, o que ajuda a controlar a liberação do açúcar no sangue, evitando picos de glicemia. Ao contrário do que se pensa, frutas como a uva não causam problema quando consumidas com moderação e dentro de uma alimentação equilibrada. Na verdade, elas ajudam a proteger não só os músculos, mas também o coração, os rins e o cérebro. Imagine só, uma fruta simples que o senhor encontra na feira ou no mercado, ajudando o seu corpo a continuar forte, ativo e mais resistente ao envelhecimento. E sabe o que é mais bonito? Essa não é uma solução milagrosa ou uma fórmula cara. É apenas comida de verdade, usada com consciência. Nos próximos minutos, vamos mergulhar mais fundo nesse assunto. Vou te mostrar como incluir as uvas vermelhas no seu dia a dia, menos da forma certa menos, e combiná-las com outros hábitos, que potencializam o efeito protetor para os seus músculos. Porque cuidar da saúde não precisa ser complicado. Precisa ser contínuo, consciente e saboroso. Agora que o senhor e a senhora já conhecem a uva vermelha e seu potencial, quero te mostrar por que essa fruta
tão comum, pode ser a chave para transformar a sua força, seu equilíbrio e até sua independência diária. Vamos a um exemplo. Real seu Geraldo, de 69 anos, me procurou depois de uma sequência de sustos, 3 quedas em menos de 6 meses. A última delas aconteceu quando ele estava apenas se levantando do sofá. Apesar de não ter fraturado nada grave, ele ficou inseguro, passou a andar com cautela e evitava sair sozinho. Ele dizia: "Doutor, parece que meu corpo perdeu confiança em mim." Fizemos exames. O diagnóstico: início de sarcopenia e inflamação crônica moderada. Nada que não pudesse ser revertido com uma mudança de rotina. Começando pela alimentação. E foi aí que começamos um plano simples, com apenas 2 intervenções nutricionais centrais. Incluir 200 gramas de uvas vermelhas com casca e semente por dia a diminuir. Farinha branca e açúcar refinado nas refeições em apenas 10 semanas. Os exames mostraram redução de 40% nos níveis de PCR, ultrassensível marcador de inflamação, aumento de 25% na força de preensão manual, que mede a força dos músculos do braço, e o mais importante, seu Geraldo voltou a caminhar com segurança e a fazer compras no mercado sozinho. Esse não é um caso isolado. Estudos internacionais, como o publicado pela European Journal of Nutrition, reforçam o consumo regular de resveratrol em adultos acima dos 60 anos está associado à preservação da força muscular, melhora da circulação e redução dos marcadores de inflamação celular. E agora vem o que muita gente considera um paradoxo: o choque que desconstrói um mito. Durante anos, ensinaram as pessoas mais velhas que frutas doces são perigosas. Mas a verdade é que frutas como a uva, quando consumidas com casca e moderação, são ferramentas terapêuticas naturais. Sabe por quê? Porque o açúcar da fruta vem junto com fibras, antioxidantes e compostos como o resveratrol, que modulam a liberação de glicose no sangue e ainda combatem o estresse oxidativo, a cocar refinado. Sim, deve ser evitado. Mas excluir uma fruta inteira por medo do doce é como jogar fora o remédio junto com a embalagem. E mais, você sabia que, segundo o Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros com mais de 60 anos não consomem a quantidade mínima de frutas e vegetais recomendados por dia? Estamos literalmente enfraquecendo por falta de cor no prato. Então, meu convite é: não deixe que o medo da fruta esconda de você um dos maiores segredos naturais da saúde muscular. Como disse uma paciente minha, se eu soubesse que uma porção de uva por dia me faria levantar com mais energia, teria começado há anos. Compartilhe este vídeo com alguém da sua família que também passou dos 60. Talvez essa pessoa esteja sentindo cansaço e nem saiba por quê. Informação correta pode mudar uma vida a menos e salvar músculos silenciosamente, todos os dias. No próximo bloco, vamos explorar juntos como incluir a uva vermelha na sua rotina, com dicas práticas, econômicas e saborosas. Porque não basta saber o que faz bem, é preciso aprender a usar isso a seu favor. Agora que o senhor e a senhora já sabem por que a uva vermelha é tão poderosa para a saúde muscular após os 60, chegou o momento mais importante. Como transformar esse conhecimento em hábito? Porque não adianta saber o que faz bem e não colocar em prática, certo? A boa notícia é que incluir a uva vermelha na rotina é mais simples e saboroso do que parece. Não precisa de dieta radical, nem de receitas complicadas. Precisa de constância, carinho com a própria saúde e pequenas decisões no dia a dia. Aqui vão 4 formas práticas de consumir uvas vermelhas com o máximo de benefício. 1.
Comer in natura ao natural. A forma mais simples e eficaz. Lave bem, mantenha a casca. E, se possível, menos mastigue também as sementes. Quantidade ideal: cerca de uma xícara cheia por dia. 200 grams, melhor horário, após ou ao moco. Como sobremesa natural e funcional, 12 uvas congeladas. Como snack saudável, uma dica excelente para dias quentes ou para quem sente vontade de comer doces. Lave e congele as uvas. Elas viram pequenas balas naturais. Perfeito para quem quer evitar doces industrializados. Além disso, o congelamento preserva os antioxidantes por mais tempo. 3. Salada colorida com uva mais nozes. Folhas verdes, uma combinação potente. Ou UVVMH. Anti-inflamatória nozes ricas em ômega-3. Rúcula. Espinafre ricos em magnésio e ferro. Regue com azeite de oliva extra virgem. E um toque de limão. Leve, gostoso e nutritivo. 4. Iogurte natural com aveia e uvas partidas ao meio. Excelente café da manhã ou lanche da tarde. A aveia ajuda na digestão e no controle glicêmico, enquanto o iogurte dá suporte com proteínas leves. Atenção! Não substitua medicamentos por frutas, mas use a alimentação como uma aliada complementar. Se estiver em tratamento para diabetes, hipertensão ou problemas renais, converse com seu nutricionista ou médico de confiança. Mas, em geral, o consumo de uvas na porção certa é seguro e benéfico para a maioria dos idosos. Dicas extras para potencializar os benefícios: hidrate-se bem. A água ajuda os antioxidantes a circular melhor no organismo. Movimente-se todos os dias, nem que seja 10 minutos caminhando dentro de casa. O músculo precisa de estímulo. Além de nutrição, durma bem. A muscular acontece principalmente à noite. E por fim, o mais importante: a sua saúde está nas pequenas escolhas diárias. Não é sobre cortar tudo, fazer dieta rígida ou virar atleta aos 70. É sobre cuidar com carinho do corpo que te sustenta. Com amor, com comida de verdade e com atenção ao que a natureza já oferece. A uva vermelha não é mágica, mas, quando combinada com constância, pode sim ser uma poderosa aliada contra o envelhecimento precoce dos músculos. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem contraindicações, sem precisar gastar com suplementos caros. Simples, acessível, deliciosa menos e, acima de tudo, eficiente. A essa altura do vídeo, o senhor e a senhora já entenderam que não é preciso fazer milagres para cuidar dos músculos, menos nem correr atrás de soluções caras ou complicadas. Uma simples fruta, que talvez sempre esteve ali na fruteira da sua casa ou na feira do bairro, pode representar um novo começo na sua forma de cuidar da saúde. A uva vermelha, menos tão pequena, tão doce, tem o poder de agir por dentro, combatendo a inflamação silenciosa que tira nossa força aos poucos. Ela ajuda o sangue a circular melhor, protege os músculos, reforça as defesas naturais do corpo e dá aquele empurrãozinho que faltava para a gente se sentir mais firme e com mais energia. Mas, acima de tudo, ela simboliza algo muito maior, que ainda dá tempo, que mesmo depois dos 60 dos 70, o corpo responde, que é possível viver com mais leveza, equilíbrio e autonomia, menos com saúde de verdade. Pense comigo. Quantas vezes o senhor ou a senhora já escutaram frases como: nessa idade não adianta mais, agora é só manter. E o normal, né? Com o tempo a gente vai enfraquecendo. Eu tô aqui para te dizer que isso não é uma sentença. Sim, o tempo passa, mas a forma como a gente passa por ele depende das escolhas que fazemos hoje. E lembra da Dona Lúcia, aquela professora que caiu no jardim e descobriu que tinha perdido força sem perceber? Hoje,
Meses depois de mudar a sua alimentação, ela voltou a cuidar das plantas com mais segurança. Ela me disse outro dia: eu não quero viver mais. Só quero continuar subindo a escada da minha varanda sem medo. Essa frase me tocou profundamente, porque ela resume o que realmente importa. Não é viver mais anos, é viver mais vida dentro de cada ano. E é por isso que eu estou aqui, para te lembrar que sua saúde muscular não é detalhe. É a base da sua independência, da sua liberdade, da sua autoestima, e o cuidado começa com escolhas pequenas, como incluir uma porção de uvas vermelhas no seu dia, como caminhar alguns minutos a mais, como beber mais água, dormir um pouco melhor. Você não precisa mudar tudo, mas pode começar por algo simples e repetir, porque o que é feito com carinho e constância transforma. Você que tem mais de 60 merece viver com energia, equilíbrio e autonomia. Então, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. E me conta aqui nos comentários qual fruta não pode faltar na sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuide do seu corpo com o mesmo amor que cuida das pessoas à sua volta. Porque ele é o seu lar. Sempre foi. Sempre.